Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui com uma roupa chinesa, né? Porque eu vou contar para vocês, falar para vocês sobre a história de uma mãe chinesa, né? O livro é essa daqui, ó, Mensagem de uma Mãe Chinesa Desconhecida. Eu li esse livro online pela internet, né? Baixei pela internet. Opa! Mensagem de uma Mãe Chinesa Desconhecida. Tá? A autora desse livro é uma jornalista chamada Xin Ran. Tá? Ela é chinesa, né? Então ela criou em 2004 uma instituição de caridade na Inglaterra chamada The Mother's Bridge of Love, uma instituição de caridade que cuida das crianças chinesas que foram adotadas pelas famílias ocidentais, né? E também essa instituição ajuda os orfanatos chineses. Tá? Bom, falar que o livro é um livro que me chocou, ele é muito pouco para descrever assim, a avalanche de sentimentos que o livro proporciona pra gente. A cada capítulo que eu ia lendo, eu parava e ficava divagando dentro do meu próprio ser, tentando de alguma maneira projetar o que significa o amor de uma mãe. O livro narra a impotência de uma mãe perante uma sociedade injusta e cruel da China, desde os tempos remotos até os anos 90 mais ou menos, e que as consequências persistem até hoje. A política do filho único, a inutilidade dos bebês do sexo feminino. Existe um certo momento no livro em que Xin Ran e uma mãe têm uma discussão acerca da maternidade e da adoção. E nessa hora eu tinha uma das maiores discussões dentro do meu coração. Será que se eu vivesse na China naquela época, eu pensaria de forma diversa daquela mãe? Teria eu a coragem de enfrentar o que a sociedade impõe? Para nós, por mais que nós vivemos nesse país, que temos as dificuldades nossas do dia a dia e conhecermos a pobreza, né? Mas não conhecemos a pobreza que chamamos de extrema, que essas mulheres da China enfrentam, que elas vivenciam até hoje. É inimaginável. Só para se ter uma ideia, uma mãe descreveu o seguinte: de onde eu venho, as pessoas falam sobre sufocar nenenzinhas, simplesmente jogá-las ao córrego na entrada da aldeia para ser comida por cachorros, como se isso fosse uma piada qualquer. Esse livro faz aflorar as emoções desde os primeiros capítulos, um misto de tristeza e de indignação. Muitas dessas crianças, principalmente as meninas, foram abandonadas, mortas, sequestradas, vendidas ou adotadas. E o livro nos faz refletir acerca do sentimento dessas meninas que sobreviveram e foram adotadas nos países ocidentais. Faz refletir acerca do sentimento dessa menina em relação à sua mãe biológica. Por que será que a minha mãe chinesa não me quis? Será que não me amava? Nessa hora, jorram todos os sentimentos de tristeza, de angústia, de ansiedade, de raiva, de esperança. A intensidade das emoções é muito grande. 1990 não é uma data tão remota assim. Isso foi há 25 anos atrás. Se você tem 25 anos, poderia ter sido você. Se eu tivesse um filho de 25 anos, eu poderia ser essa mãe. São as crianças da China. É a pena ler. É uma história, uma cultura arraigada desde os tempos remotos da China até os dias atuais, nos lugares mais remotos da China. Será que a gente consegue tirar uma mensagem, alguma lição de uma história triste como essa? Eu acho que sim. Enquanto existirem jornalistas, autoras como a Xin Ran, acho que a esperança dessas crianças não morre. A partir de ações
como o da Xindan, muitas outras poderão vir, né? E muitas pessoas poderão ser felizes. Quando coisas absurdas acontecem, dias após dia, ano após ano, essas coisas anormais, aos nossos olhos, acabam sendo normais. Mas a Xindan, ela não achou normal jogar crianças fora, descartar crianças, bebês do sexo feminino. Enquanto os nossos olhos não se acostumam com essas coisas normais, ainda resta a esperança. Nos faz pensar também no nosso dia a dia, né, na correria do nosso dia a dia, sem tempo para os filhos, enchendo os filhos de brinquedo, mas esquecendo de dar o essencial, que é o abraço. São os aprendizados que eu consigo tirar desse livro. Existe um outro livro dessa autora, Xindan, que se chama As Boas Mulheres da China. Tá? É um livro assim também, contando as histórias das mulheres da China, né? O sofrimento delas, a luta delas, né? Para conseguir sobreviver. Tá? Mas essa história eu conto um outro dia para vocês. É muito bacana. É um mergulho realmente nessa cultura cruel da China, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Quem não conhecia o livro, peguem para ler, é bacana. Não é um livro de fácil leitura, é sofrido, é doído, mas vale a pena. É conhecer e viver que existem culturas diferentes das nossas, que as pessoas sofrem por causa de uma sociedade, né, injusta dessas, tá? Bom, pessoal, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.